Aleluia. A gente não poderia introduzir essa mensagem de uma maneira mais feliz. Porque o que é que move José Levi e Simone? Se eles estivessem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, você diria, o glamour do Canadá, ou quem sabe na Europa, lá na França, com tudo que é o berço da cultura. Mas eles estão num dos lugares mais pobres do mundo há 21 anos. E aí a única coisa que move essas pessoas é o Deus que habita neles, uma visão dada de Deus há mais de 21 anos atrás, que depois, quando eles se deslocaram, eles já deslocaram sobre uma visão. E eles estão lá. E eles creem tanto em Deus e no poder de Deus, que eles acreditam que Deus tira as coisas, inclusive da lama, para fazer o que eles precisam. E vocês viram aí, Deus, eu precisava das coisas, e Deus vai lá e tira, e essas pessoas vão lá e se movem em função disso. Irmãos, isso é muito mais do que algo humano, é algo divino, é algo de Deus, é um amor que Deus coloca dentro da pessoa, que faz com que eles fazem o que estão fazendo, estejam trabalhando lá a esse tempo todo, enterraram a vida deles lá, dedicaram a vida deles lá, há uma paixão dentro deles, são movidos por algo que Deus colocou, influenciam a nação, influenciam as famílias, influenciam as autoridades. É algo de referência no Timor-Leste, na cidade de Dili, o que eles fazem. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela é movida por Deus, quando ela tem uma paixão colocada por Deus, meu irmão, Deus move todas as coisas em função delas também. Então não tenha medo de se entregar àquilo que Deus confiou a você. Aquilo que há de dentro de você, entregue-se a isso. Se seu chamado é ministério, envolva-se no ministério. Se seu chamado é para cantar, envolva-se para cantar. Se seu chamado é cuidar de pessoas, se envolva nisso. Creia que Deus vai te capacitar. Creia que Deus vai te habilitar. Se envolva, porque Deus cuida dos outros e cuida de você também. O que me move? O texto que vimos aqui, Moisés estava em Midian, após a fuga da perseguição movida por Faraó. Então Moisés agora foge e deixa o palácio de Faraó e vai para Midian. E lá onde ele estava, no lugar onde ele estava, cuidando da vida dele, esqueceu tudo que ficou para trás. Ficou o palácio. A Bíblia diz aqui, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Estava no palácio, desfrutava do melhor, tinha de tudo e do que ele queria. E alguns comentaristas admitiam a possibilidade de uma linha de sucessão, que ele pudesse vir a governar o Egito. Mas ele deixa tudo isso para poder viver um chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como aquele que viu o invisível. Moisés chega a Midian movido pelo medo. E Moisés sai de Midian movido por uma visão. Enquanto ele estava cuidando dos seus rebanhos, Moisés teve um encontro com Deus. Moisés estava lá apacentando, capítulo 3 do livro de Êxodo, tão conhecido de nós.
lição básica de todo menino da escola bíblica dominical, como a gente olhava para aquilo, e agora como adulto você olha e entende o seguinte, que Deus realmente se manifestou ali, e você percebe que aquela manifestação de Deus move a vida de um homem. Então visões nascem de encontros. Anote isso. Visões nascem de encontros. Só quem encontrou com Deus pode se mover em uma visão. Se não for resultado de um encontro, não é visão. É alguma coisa, é uma paixão, é alguma coisa que faz a gente se deslocar. Mas na primeira adversidade, a gente arruma a mala e volta para casa. Quantas oportunidades José Levi e Simone, diante das adversidades que viveram nesses 21 anos, tiveram de arrumar as coisas e voltar para casa. E aí eu quero puxar o diálogo que eu tive com o José Levi antes dele partir para o Timor. Eu chamei e disse: rapaz, você está indo para o Timor com a sua família. Você está deixando o seu emprego na Caixa Econômica Federal. Você é concursado, tá aquilo que todo jovem sonha, estabilizado para a sua vida. Então você está organizado, e agora? Você vai tirar uma licença, tem vencimento e vai? Ele disse: não, pastor, eu vou pedir as contas, porque eu não vou voltar. Aquilo que eu ouvi de Deus não considera a possibilidade de eu abandonar o navio no meio da adversidade. No meio da adversidade, Deus vai estar comigo lá. Irmãos, isso foi há mais de 21 anos atrás, essa conversa. E eles estão lá comprometidos com Deus. Quem tem um encontro com Deus é movido por uma visão e não abandona o barco no meio da tempestade. Não faltaram tempestades. Isso aqui que a Simone compartilha aqui, à luz do que eles já viveram, podemos chamar daquilo que uma marolinha, uma marolinha, à luz do que tudo que eles já viveram, é isso que a Simone diz aqui, é uma marolinha. Irmãos, já viveram grandes tempestades, mas Deus estava lá, e eles se mantiveram sustentados por aquela visão. Quem recebe uma visão de Deus, se torna um ser movido por uma visão. O que é que Moisés viu? Foi mais do que uma sarça. Moisés viu a Deus. A melhor definição que eu já vi de visão até hoje é que visão é ver a Deus. Visão é ver a Deus, porque quando eu vejo Deus, aí Deus se manifesta a pessoa das mais diversas maneiras. A Bíblia é rica de visões, de pessoas que tiveram encontros com Deus. Deus não tem um programa de computador que você só vê Deus assim. Deus se manifesta de muitas formas. Deus se manifesta de forma sobrenatural. Deus se revela na sarça, Deus se revela no vento, Deus se revela pelo relâmpago, Deus se revela pela brisa, Deus se revela por uma voz, Deus se revela por sonho, mas Deus também se revela a homens através de outros homens. E aí eu coloco um desafio para você: viva a sua visão e seja um canal de Deus, para que Deus seja revelado a outros através de você. Esse é o grande desafio nosso. Moisés, quando fugiu com medo de morrer. Quando voltou sem medo de morrer. Quem se tem encontro com Deus faz a declaração que Paulo faz: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor. É o que nos move. O que movia Paulo era a paixão, o encontro com o Senhor. Aí a vida se torna secundária para nós, segurar a vida. Aí eu volto àquela fala que nós trouxemos algum tempo atrás do Jim Elliot. Você não pode tentar segurar aquilo que você não pode reter. Então abre mão daquilo que você não pode reter para ganhar aquilo que você não pode perder. Você não pode reter a sua vida. Você não tem o controle da sua vida. Todo dia de manhã, e ainda hoje fizemos isso, demos as mãos, eu e Beth, e agradecemos a Deus, porque por uma razão inexplicável nós estamos aqui. Podia não estar. Pegamos Covid, tantos pegaram, tantos foram, tantos não foram. Entre os que não foram, Deus nos permitiu estar aqui, e não há em mim, Daniel, nada que me faça melhor do que aqueles que foram.
Agora, já que Deus me permitiu estar aqui, eu não posso negligenciar a visão e o chamado de Deus. Eu tenho que viver o chamado de Deus. Ele não me deixou aqui para eu viver a vida que eu quero viver, mas a vida do chamado que eu recebi do Senhor. E aí, tem gente que é movido por muitas coisas. E tem gente que é movido exclusivamente por coisas. Comprar, ajuntar, ter. O significado da vida dessas pessoas está em possuir. Gasta o que tem e o que não tem. Adquire muitos cartões de crédito, é tão fácil de adquirir. E fica com todos eles com limite estourado. E aí vai no banco, faz um empréstimo para pagar os cartões e os estoura de novo. E ainda fica devendo para o banco. A psicologia chama isso de compulsividade. A filosofia chama de vazio existencial. A Bíblia chama isso de falta de conexão com Deus. Falta de conexão com a matriz de onde viemos. Já que eu não consigo me conectar com Deus que está lá, já que eu não me dedico a isso, então eu me seguro nas coisas, porque as coisas começam a dar sentido à minha vida. Lucas capítulo 13, 12, versículo de 13 a 21, nós não vamos ler, o tempo não nos permite, mas nós temos a história daquele homem que era rico e a riqueza dele se multiplicaram, e ele olhou para a grande riqueza dele, para a colheita, e viu que os celeiros dele não comportavam mais. Aí ele diz, vou aumentar os meus celeiros, depositar mais, até aí está tudo certo. Você ganhou, deposita, organiza. Aonde é que foi o erro dele? Diz, agora eu vou conversar com a minha alma. Diz, alma, você agora tem tudo o que você precisa. Você tem as coisas. Você tem abundância para a vida inteira. Gente, alma não come alimento, alma não come coisas, alma não se nutre das coisas aqui. A alma do homem se nutre de Deus. A nossa imagem e semelhança tem sede de Deus, e é para lá que nós devemos caminhar. Ser movido por essa paixão por coisas. A palavra que a Bíblia diz, que o Senhor em sonho falou para ele à noite, diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Porque nada vai te acompanhar o dia em que a gente baixar ao pó da terra. Nada, no seu carro não vai, seu melhor terno não vai, sua coleção de sapatos não vai, suas joias não vão, nada disso vai, tudo fica aqui. Então a Bíblia chama de quem coloca a alma nessas coisas. A palavra grega é afon, significa alguém amoral, desprovido de mente, de espírito e de emoções. Interessante que 2 capítulos antes, Lucas relata a parábola do samaritano, que pega o que tem e nutre a necessidade de quem não tem. O que ele tem, não é que ele tinha sobrando, não, ele pegou o que ele tinha e diz, olha, eu não tenho mais aqui. Mas se ele precisar de uma coisa, eu deixo uma conta aí. Então é alguém que se dedicou além da posse dele no momento, diferente desse aqui, que queria inclusive nutrir a alma com as coisas. E a Bíblia fala que esse tipo de sentimento, de mover, essa coisa que vem lá de dentro, é a palavra esplanchnnomai, que significa o que vem das entranhas, vem lá de dentro, não é alguma coisa da mente, não é alguma coisa que eu raciocino, é uma coisa que mexe com a alma, que me mobiliza, que não faz sentido a vida se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para viver. Aí a vida não tem mais sentido. Outros são movidos por culpa, por erros do seu passado, e ficam sufocados e movidos pela culpa. Preciso de um encontro com Deus para conhecer a graça de Deus. Outros são movidos pela dor. Ferida paterna, ferida materna,
conflitos familiares vividos na infância, e a pessoa sai mordendo os outros pelo resto da vida. Aí você encontra com a pessoa, ele é irado no trânsito, ele é irado no comércio, onde você encontra, ele está irado, porque ele é movido por uma dor. E aí ele faz mal a todo mundo onde ele está. Deus é um Deus que cura as feridas da alma, para que você deixe de ser movido pela dor, para ser movido pelo projeto dele. Faça uma virada na sua vida hoje. Tenha um encontro com Deus. E você vai ganhar a visão que você precisa. Você vai ganhar aquilo que move aqui dentro. Nós cantamos aqui na primeira canção, o poder pentecostal. No Pentecostes, o Espírito veio sobre a igreja, o Espírito veio sobre os discípulos e eles foram movidos por aquilo. Eles alcançaram o mundo movidos pelo Espírito. A palavra entusiasmo significa o Deus que se move dentro de nós. Que você seja movido por Deus, entusiasmado por Deus, cheio de Deus, trabalhado por Deus, para que você possa fazer o chamado que Ele tem para você. Faça uma virada na sua vida, hoje. Tenha um encontro com Deus. Gideão encontrou-se com Deus e deixou de ser movido pelo medo, e passou a ser movido pela coragem. O filme Os 300 de Esparta devia ter outro nome. Devia ter o nome Os 300 de Gideão. Devia ter outro nome, é muito mais inspirativo. É muito mais do impossível. Os de Esparta estavam armados, estavam treinados. Os 300 de Gideão não tinham nada, mas tinha um homem entusiasmado que se encontrou com Deus e Deus o encheu do Espírito e ele vai. Encontre-se com Deus, você vai deixar de ter medo. Espero que não tenha aqui nesta noite nenhum medroso, que não se envolve na obra de Deus com medo. Tem medo de não dar certo, tem medo de fracassar, tem medo de conflito, tem medo. E eu tenho medo de ter medo, então eu nem vou. Se você tiver um encontro com Deus, irmão, você vira um gigante. Você vira um guerreiro extraordinário. Você vai sair pelo meio da noite segurando um barril com uma tocha dentro e acreditando que através daquilo ali Deus vai vencer o inimigo, como fez com Gideão. Porque na realidade, quando você é movido por Deus, não é você quem guerreia, é Deus quem guerreia. Não é você quem age, é Deus quem age. Não é Levi e Simone que trabalham no timor. Quem trabalha no timor é Deus. Quem trabalha no timor é Deus que se move lá. Se você tem um encontro com Deus, você vai ser movido por Ele. José venceu o ressentimento e se tornou governador do Egito. Jefté venceu o abandono, se tornou juiz de Israel. Davi venceu o escárnio e derrotou o gigante e se tornou rei. Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Rejeição plena. Ninguém quis nada com ele, nem a família dele botou fé nele. Mas ele se tornou aquilo que ele veio para ser. A luz do mundo, e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo era movido por uma visão, resultado de um encontro. Ele tinha um projeto de vida. Ele tinha um sonho, ele era movido pelo ódio, pela ira, pelo zelo da religião. E a caminho de Damasco ele saiu ao encontro dos cristãos para os encarcerar. No caminho ele se encontrou com Jesus,
ou Jesus se encontrou com ele. E naquele encontro a vida daquele homem muda. Porque naquele encontro ele recebeu a visão: ele será para mim vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios e em todas as nações. E aquilo mudou a vida daquele homem. Ele deixa tudo que era para viver tudo aquilo que ele não queria ser. Ele passa a ser. Ele passa a viver aquilo que ele não queria ser, movido por uma visão. É este homem, Paulo, que chega diante do rei Agripa e diz: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu estou preso aqui por causa disso, vou ter naufrágio por causa disso, sofrimento por causa disso, perseguição por causa disso, incompreensão por causa disso, mas nada disso me tirou, porque eu tive um encontro com Deus. Eu sou movido por uma visão. Algo tem dentro de mim que é maior do que eu. Volto a repetir, toda visão nasce de um encontro. E todo encontro muda a direção da vida. E de perseguidor, o apóstolo Paulo se torna, o Saulo se torna apóstolo de Jesus Cristo. Vantagens de ter um propósito, uma visão, de ter algo que nos move. Quando você é movido por algo, ele dá sentido à sua vida. Você mantém a chama ardendo, aquilo queima dentro de você o tempo todo. Algumas pessoas me encontram e dizem: eu soube que você deixou de ser pastor. Falei assim: te enganaram. Eu não deixei de ser pastor, eu deixei de presidir igreja, coisa totalmente diferente. Pastor é um chamado que eu tenho pela vida, e isso vai ser até o fim. É um chamado que eu tenho de cuidar, de ministrar, de estar cuidando de gente. Isso vai até o fim. Eu deixei de presidir, são coisas totalmente diferentes. Porque é alguma coisa que está lá dentro da alma. E isso me inquieta se eu não fizer. Se eu não cuido, se eu não ministro, se eu não estou com as pessoas, se eu não entro na linha de transformação do ser. Estava de folga com Beth em um lugar. Dias de folga. E meu coração estava queimando por uma pessoa. E a Beth: você está de folga, rapaz. Falei: Beth, mas está queimando. Mas você veio, você está descansando, rapaz. Mas tem uma pessoa aqui que o meu coração está queimando. E aí eu mandei uma mensagem para ele. Falei: homem, eu estou aqui, eu acho que eu preciso de te ver. E ele: eu também. No outro dia, meu irmão, a gente estava na casa daquele homem, ouvindo o coração dele. E ele chorando, quebrantado, cada dor que Deus tirou do coração dele. Quando nós terminamos ali, tomamos um cafezinho, fomos sair, a esposa disse: ontem eu estava orando: Deus, manda alguém para ouvir o coração desse homem, porque senão ele vai morrer. Irmão, está aqui, isso aconteceu. Eu tinha 21 anos quando esse chamado veio. Eu não consigo viver fora disso, porque é algo que move dentro, e essa paixão está aqui, e ela para ser para a vida inteira. Queima, arde. A pandemia não me parou. Cuidando de gente nesse tempo todo. Eu olhei a agenda do ano passado, no meio da pandemia. Deus, eu nem entendo isso aqui. E esse ano ela já esquentou de novo. Quem tem a vida movida por propósito, simplifica a vida. Se você sabe o que quer, você é capaz de excluir aquilo que não quer. Quando você sabe exatamente para que Deus te chamou, e alguém te chama para fazer o que Deus nos chamou, você fala: não, olha, isso aí é muito bom, mas não é para mim. Acho que é para o Daniel. Não me chama para tocar sax, isso é para o Daniel. Até porque se eu tocar, você não vai ficar aqui. Então você é capaz de ir na direção certa.
E é lindo quando Jesus está lá em Cafarnaum, e ele está ministrando as pessoas, e aí ele cura uma multidão, e no outro dia cedo ele levanta cedo e vai orar, aí as pessoas vão lá, onde Jesus está orando, não pode nem orar, meu irmão, Jesus não podia nem orar, Senhor, você fica aí perdendo tempo orando aí, tem gente lá querendo ser curado. Jesus disse, olha rapaz, convém que eu vá a outros lugares e pregue ali, porque para isso vim, está lá a frase muito clara. Para isso foi que eu vim ao mundo, e eu não posso me envolver com outras coisas. São nobres, são necessárias, mas serão feitas por outras pessoas. O meu chamado é este: estabelecer prioridades. Eu excluo aquilo que eu simplifico a vida, não me envolvo com outras coisas, e foco e faço aquilo que eu devo fazer. Só me preparo ali, me equipo mais, estudo mais, me envolvo mais. Por quê? Porque foi para isso o meu chamado. Então quem tem propósito e é movido por ele, ele tem sentido na vida, ele simplifica a vida, ele estabelece prioridades e, acima de tudo, ele sabe que está preparando pessoas para a vida eterna. Eu sei que aquilo que alguém faz no reino de Deus, Levi e Simone não estão fazendo cuscuz lá no Timor-Leste. Tem muita gente fazendo cuscuz por lá. Levi e Simone não estão fazendo bolo lá no Timor-Leste. Tem muita gente fazendo bolo lá. Levi e Simone estão levando Deus à vida das pessoas. O bolo é apenas a ferramenta de trabalho pela qual Deus trabalha lá através deles. Ele pega as meninas violentadas, abusadas, desprezadas, traz e coloca lá numa comunidade para fazer bolo, fazer um monte de coisas lá, e no meio daquele bolo, Jesus vai naquele pacote. Jesus é o ingrediente essencial da massa. Aleluia. E as vidas são transformadas. O que dirige a sua vida? O que move você hoje? Nesse exato momento, o que move você? Para onde é que você está sendo conduzido? E eu espero que você esteja movido como resultado de um encontro com Deus. Aí eu quero terminar dizendo que nem sempre o que dirige a nossa vida é o de mais prazeroso que a gente poderia ter. E não é aquilo que talvez fizesse a gente sentir, isso aqui é a coisa mais deliciosa do mundo. Você perguntar para o Levi, entre o Canadá, entre Inglaterra, entre a França, Estados Unidos, não é que esses lugares não precisam, mas o chamado do Levi e da Simone foi para lá. Percebe isso? Tem gente para esse outro lugar. Eu não estou dizendo que lá não precisa, mas quando você tem um chamado para um lugar como esse, você sabe que tem alguma coisa ali que não é apenas humana. Então, uma boa casa, um bom carro, viagens fantásticas, um plano de saúde com melhor atendimento, eles não têm nada disso lá. A última cirurgia que Simone fez no Hospital Único de Dili, e eu conheço o hospital lá, agora ele está muito melhor do que quando eu estive lá, mas ainda foi terrível, costurar ela errado, foi muito terrível, mas Deus estava lá, meu irmão, ela está de pé, está tocando a obra do Senhor Jesus. Às vezes, o que move é o amor inexplicável por alguém que sofre, que não tem voz, portanto não tem esperança. E isso fez com que Jesus tocasse no leproso. Diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e as entranhas dele se moveram de íntima compaixão. Mexeu lá dentro. Aí ele faz aquilo que ninguém faria e ninguém fazia. Ele toca no intocável.
porque ele foi movido por uma paixão maior. Que Deus nessa noite lhe dê algo que movimente a sua alma, movimente o seu coração, movimente a sua vida. Que você escutando isso aqui, a história do José Levi e Simone, você possa se apaixonar por eles, apaixonar pelo ministério deles, para colocá-los na oração de vocês, colocá-los no calendário de contribuição de vocês, que todos nós façamos isso, participar da vida deles, E observa que não é alguém que está pedindo algo de luxo, não. É gente que vai lá na lama e tira o que precisa, para poder fazer a obra que Deus chamou para fazer. Quem tem um encontro com Deus, vive movido pela visão recebida nesse encontro, e se torna um meio pelo qual outros encontrarão Deus, e a visão prossegue neles, porque eles continuarão fazendo discípulos. Esse é um momento especial. Hoje é dia de ceia do Senhor. E no dia da ceia do Senhor, a gente contribui para o Timor-Leste. É um dia de oferta para o Timor-Leste. Então foi tão oportuno que essa mensagem chegasse nesse dia, para despertar o seu coração, para participar desse projeto ao longo da existência dele, até quando o Senhor os permitir estar ali. E é interessante que aquilo que encheu José Levi e Simone, encheu também já a Sara, e já encheu também Isabela. Os filhos já estão apaixonados pelo Timor. Isso é que é uma paixão que se sucede nas gerações. Que você tenha discípulos, que esses discípulos sejam seus filhos também, mas que você tenha outros discípulos, além dos seus filhos, para fazer a obra de Deus. Nesse momento nós vamos, com uma canção, iniciar o ato da ceia, e eu quero que nesse ato da ceia, Valber, a gente já coloque o momento da oferta agora, nesse primeiro momento, em que nós vamos contribuir, irmãos, para abençoar o Timor-Leste. Entender o que está acontecendo lá é fruto daquilo que acontece aqui. Eu não estou lá, mas eu faço parte do que acontece lá. Essa igreja faz parte do que acontece lá. Somos movidos por essa paixão, somos movidos por esse ato de Deus. E aí, após essa canção, nós já estaremos abrindo o ato da ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar a pastora Marta e convidar a pastora Beth para estar com ela aqui, vocês duas, participando desse momento da organização da ceia, após o momento da oferta. Vocês serão as duas aqui, coordenando aqui o momento da ceia do Senhor Jesus, a parte da mesa.